Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, é importante que vocês tenham um lugar adequado para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? E também que vocês façam as anotações durante a aula, tá? Enfim, a aula de hoje de produção textual, né, ou de redação, é sobre um novo gênero textual, né, que a gente vai começar a trabalhar agora, né, que é a crônica argumentativa, tá bom? Enfim, então na aula passada a gente já tinha falado um pouco de crônica, né, mas foi a crônica narrativa, e agora a gente vai conhecer um outro tipo dessa crônica, né, que é a crônica argumentativa, tá bom? Que é um subgênero, tá? Enfim. Então, falando um pouquinho sobre algumas características dessa crônica, né, desse tipo de crônica. Então, a crônica argumentativa é um gênero contemporâneo, né, um gênero atual, tá bom? Por que a gente vai dizer que é um gênero atual? Porque ele foi surgindo ali a partir da junção, né, de alguns gêneros, tá bom? Foi pegando ali uma característica de um, característica de outro, né, até que ele nasceu, enfim, né? Então, a crônica argumentativa, ela vai mesclar, né, características da crônica narrativa, aquelas que a gente já tinha visto, tá bom? Com a finalidade dos textos argumentativos. E qual seria? Né? Qual a finalidade de argumentar? É convencer a pessoa, não é verdade? Você argumenta sobre alguma coisa, você quer convencer aquela pessoa. E ela também vai pegar um pouquinho disso, tá bom? Então, é como se fosse uma crônica narrativa, tá? Vai ter as mesmas características dessa crônica, né? Algumas, claro. E além disso, ela vai ter um certo objetivo ali, né? De convencer a pessoa, tá bom? Ela vai usar alguns argumentos sim também, tá bom? Enfim, e aí ela vai se utilizar, né, de sequências narrativas, né? Como assim? Ela vai exemplificar um tema, né? Vai posicionar, né, vai ter um certo posicionamento em relação a esse tema, ou seja, o que, é que a pessoa pensa sobre isso, e o juízo de valor do cronista, né, ele vai comentar mais sobre o ponto de vista dele em relação àquele tema, tá bom? E aí, pode ser que o cronista ele use algumas estratégias, tá? Como, por exemplo, a ironia, né? O humor também é muito utilizado, né? A intertextualidade, né? Que é quando eu vou pegar referências de outras coisas, de outros lugares exteriores ao texto, né? Pode ser de outro texto, pode ser de uma música, pode ser de um filme, enfim, pode ser de outra situação que não envolve o texto, né? Pode ser que tenha comparação também, né? Ou então um certo sarcasmo, tá? Enfim, então, resumidamente, né, a gente pode dizer que ele vai ter sim, né, a crônica vai ter sim os elementos da narrativa, né, como se fosse a crônica narrativa, só que além disso vai ter uma certa argumentação, né, e também uma persuasão, ou seja, uma tentativa ali de convencer a pessoa, tá? Só que, claro, esse convencimento é mais no sentido de causar uma reflexão na pessoa, né, e aí vai ser utilizado temas cotidianos, né, no dia a dia, só que de cunho social, tá bom? E, de maneira geral, né, vai ter um interesse coletivo ali envolvido, tá? E também, né, a gente tem que citar, né, que pode ser que tenha uma crítica, né, muito comum que tenha essa crítica, justamente porque tem um cunho social, tá bom? E além da crítica, né, vai estar ali uma união, na verdade, né, um pouquinho de crítica, um pouquinho de humor, um pouquinho de ironia, né, essas coisas vão estar juntas, tá bom? Claro, dependendo do texto, pode ser que uma coisa apareça mais que a outra, né, mas de maneira geral elas vão estar ali presentes de uma forma unida, tá? Enfim, além disso, né, subjetividade, né, porque eu estou colocando ali o juízo de valor do cronista, ou seja, o que é que ele pensa sobre isso, né, enfim, o posicionamento dele, e a criatividade, né, é um gênero, até por ele ser atual, ele é um pouco livre, né, ele não tem apesar de eu estar falando aqui algumas características, ele não tem uma estrutura tão rígida, né, tão fixa, então a pessoa tem a liberdade de criar essa crônica, né, de maneira diferente, né, uma maneira atrativa, tá bom? Enfim, aí eu vou ler uma crônica aqui pra vocês, né? Espero que vocês me acompanhem daí, tá? Só pra gente ver, né, como seria, né, essa crônica. A nova juventude. O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Exemplo, a juventude é um defeito facilmente superável com a idade. Outro, a juventude é uma coisa maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem ultrapassou essa fase dourada, hoje olha para ela com certo desprezo. Não de todo equivocado. A maturidade, de fato, se não é o nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido. Algum benefício tinha que trazer essa tal passagem do tempo. No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a garotada. Afora os neorretardados que proliferam nas redes, esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem uma postura mais humanizada em relação a questões importantes da vida. Vale a pena escutá-los.
O tema da homossexualidade, ainda debatido a exaustão na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada mais natural do que meninos e meninas namorarem parceiros do mesmo sexo. Ser favorável ou desfavorável à causa gay? Concordo com eles. Chega a ser constrangedor a gente se declarar a favor ou contra do que não nos diz respeito. É muita arrogância. Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, mas já não ocupa o topo das paradas. O que se deseja é fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se gosta, personalizar sua atuação, deixar marcada uma ideia, uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu, que se formalize em atividades que antes não eram consideradas. Estudar segue fundamental, mas a sequência colégio, vestibular, faculdade vem ganhando bifurcações. Se a felicidade não estiver na vida sólida e estável que os pais sonharam, paciência. Os sonhos dos velhos terão que se adaptar a uma realidade menos regrada. Sim, ainda existem os adolescentes convencionais, que sonham com casamentos convencionais e empregos convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser alguém. A diferença é que esse alguém padrão, que se amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, não representa o jovem moderno que quer construir uma sociedade mais horizontalizada. A noção de riqueza está mudando de foco e para o trabalho de bicicleta pode dar mais status a um profissional do que conquistar uma vaga no estacionamento reservado aos patrões. Outro dia, falava sobre tatuagens com duas garotas e me peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de configuração. Elas não veneram o para sempre, o que acho ótimo. Mas então, por que fazer uma tatuagem? Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada mais é vitalício. Gente, vitalício é tipo assim, uma coisa que dura a vida inteira, tá bom? Enfim, e aí a gente tem um exemplo aqui de uma crônica narrativa, uma crônica argumentativa, tá? Que ela parece um pouco com a crônica narrativa, né? Ela tem uma certa leveza, né? A linguagem é simples, né? A linguagem fácil. Claro, tem algumas palavrinhas que a gente fica, que é isso, né? Mas, de maneira geral, a linguagem é fácil, né? Parece que a gente está conversando com a pessoa, né? Parece que a pessoa está conversando, está contando um pouquinho, né? Do que ela pensa sobre alguma coisa, né? A gente tem aqui um assunto, né? Que ele é cotidiano, né? A pessoa que está refletindo um pouco sobre a juventude de maneira geral, né? E ele tem um certo cunho social, né? Porque eu estou falando ali da juventude, de várias pessoas, tá bom? Enfim, e aí percebo que tem um certo posicionamento, né? Tem um tema, né, que a juventude tem um posicionamento, né? O que é que o autor pensa disso, né? A gente consegue identificar, né? Ele está mostrando aqui algumas características dessa nova juventude, né? E ao mesmo tempo ele diz o que é que tem de bom nisso, né? Como essa nova juventude ela pode ser proveitosa, né? Uma juventude boa, né? Para a sociedade de maneira geral, né? Em vários momentos ele vai pontuando isso, ele vai falando isso e a gente vai se convencendo, né? Porque ele vai trazendo exemplos, enfim. Então, vários momentos tem comparações, vários momentos tem um apelo à nossa reflexão, né? Para a gente refletir um pouco, né? Para a gente pensar, realmente eu acho que ele tem razão. Então, a gente consegue ver o posicionamento desse autor, tá bom? Sobre esse tema, ok? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se mesmo assim vocês tiverem dúvida, você pode ver de novo, tá bom? Acesse o site da escola para vocês se manterem informados, né? E a agenda digital também, né? É importante que vocês façam as atividades direitinho, tá bom? E é isso e até a próxima aula.